Começamos a gravar de novo, tá certo? Então, deixa eu voltar aqui nossos slides de onde a gente parou. Pronto. Então, nós havíamos parado justamente aqui, né, nessa parte aqui das bases ideológicas do nazismo. Estávamos analisando justamente o antissemitismo, né? Tínhamos acabado de analisar o antissemitismo e estávamos analisando o anticomunismo. Tá todo mundo escutando, é isso? Dá um confirma aí quem estiver escutando, por Sim, favor. Pronto, beleza. Então, vamos lá. sim, Ok. Deixa eu voltar. Então, aqui, né, mais algumas coisas, né, alguns temas, né, a respeito do nazismo, só para a gente ir fechando aqui já o conteúdo. Primeiro, né, o nazismo, ele teve como líder, né, Adolf Hitler. Ele era chamado de Führer, né, como era um nome, né, que eles usavam para exaltá-lo, né, o Führer. As ideias dele foram registradas num livro chamado Mein Kampf, que significa, traduzido diretamente para o português, Minha Luta. Ele escreveu esse livro enquanto estava na cadeia, na verdade. Ele tinha sido preso, né, devido a questões de guerra, inclusive, tudo mais. Então, o que ele escreveu, né, o ideário dele, tá no livro Minha Luta, tá certo? Tem uma pessoa aqui tentando chegar na reunião, acho que é Patrick, mas não chegou aqui ainda para mim. Ah, chegou agora. Pronto. É, o ideário dele está nesse livro, está descrito nesse livro. E características do nazismo alemão: nacionalismo exacerbado, arianismo e racismo, né? A gente já viu isso aí, tá certo? Nós já vimos isso aí agora há pouco, tá ok? Seguindo, ele falava também a respeito de um espaço vital, que eu vou estar explicando para vocês daqui a pouco o que é, mas de maneira bem direta, a explicação já se encontra aqui, ó. Deixa eu até acionar aqui a setinha. Domínio de territórios indispensáveis ao desenvolvimento alemão. Então, de maneira bem básica, deixa eu explicar para vocês aqui como é que funciona. Um país ali vizinho da Alemanha, ou até não, mas que seja um país que tenha um território que os alemães acreditem que aquele território seja necessário para o desenvolvimento do regime nazista e até da nova, vamos dizer, desse novo reino, né? Ele chamava até de Terceiro Reich, né? Novo reino alemão. Se esse território fosse necessário, então simplesmente as pessoas seriam desapropriadas dele para servir ao povo alemão, de maneira bem direta. Então, eu tenho até aqui um trecho de uma reunião de Adolf Hitler. Essa imagem aqui, ó, ela aconteceu em 5 de novembro de 1937. Vocês têm uma série de imagens dessa, de artigos, lá no site do History Channel, tá certo? Que é storyplaytv.tv. E o texto aqui embaixo diz o seguinte, ó. Em um encontro com sua cúpula militar e de política externa, o ditador alemão Adolf Hitler falou da necessidade de um espaço vital para a população na Alemanha. Essas reticências épocas eu tive que abreviar o texto, tá certo? Mas ele está na íntegra aqui nesse site aqui. A reunião aconteceu, foi resumida em um documento conhecido como o Memorando Rusbeck. O encontro marcou o ponto de virada na política externa de Hitler. Para ganhar o Lebensraum, né? Essas palavras alemãs são meio complicadas de se ler, né? Uma lei da natureza, na visão nazista, para todas as pessoas sadias e vigorosas de raças superiores. Por esse pensamento, pessoas de raças inferiores poderiam ser deslocadas dos seus territórios, caso pessoas de uma raça superior estivessem enfrentando uma superpopulação por conta de seu limite territorial. Então, por exemplo, se a Alemanha, se a população, a raça superior, né, a raça por Alemanha, ela começasse a crescer muito e não coubesse dentro da Alemanha, então eles teriam, né, os nazistas achavam que teriam o direito de invadir o território dessas pessoas, tirar elas de lá e ocuparem o território com a raça pura alemã. De maneira bem simples assim, entendeu? Que a ficar, rapaz, a gente tá pensando aqui no teu território, porque a minha raça superior tá crescendo e tua raça é inferior, então vai morar contra a raça inferior desse território pra gente? Né? Logicamente não ia ser dessa forma, né? Isso ia ser com base na brutalidade militar mesmo, mas existia essa ideia, tá certo? Embora pareça absurda, né, eu ter que deixar meu território por conta de uma raça que se acha superior,
ela existiu, né? Inclusive fazia parte, né, da base da política externa, né, alemã e da política expansionista do ideário nazista, tá certo? Pessoal, alguma pergunta até o momento? A gente pode ir seguindo. Quem tiver. Eu tenho. Então, Hitler também se encaixava nesse ideal nazista. Não, sim, inclusive ele se achava um modelo vamos dizer assim, um modelo a ser seguido, né? Tá entendendo? Ele estabelecia esses critérios com base nele próprio, né? Hitler era branco, era europeu, né, no caso, ele não era austríaco, não era alemão, era austríaco, mas tinha inclusive feito parte do exército alemão, tudo mais, entendeu como tinha se nacionalizado alemão. Era muito inteligente, por sinal, né? A gente não pode imaginar Hitler, né, apenas pelo lado negativo dele, mas ele era uma pessoa altamente inteligente, tanto é que conseguiu, né, vamos dizer, fazer com que o povo alemão também era um povo altamente intelectualizado, né? Então, se vocês olharem ali os princípios, né, quando nós vamos estudar arte moderna, muita coisa foi desenvolvida na Alemanha. Inclusive Hitler, ele era artista, né? Ele era pintor. Ele foi tentar a carreira de pintor, não deu certo. Né? Se esse danado tivesse pelo menos vendido uns 3 ou 4 quadros, a gente não tinha passado 6 anos com, assim, de maneira bem direta, né, com o que foi, né, o nazismo, né, com a, a negatividade que o nazismo ele gerou. Então, assim, ele era o padrão, né? Ele era o padrão. Então, vocês vão observar, por exemplo, né, se vocês pegarem um discurso dele para analisar, o cara ele sabia falar o que o povo queria ouvir. A questão é essa. Ele sabia falar o que o povo queria ouvir e sabia falar da maneira correta que fazia com que o povo aceitasse aquilo ali. Então, o povo estava numa condição bastante degradante, né? A Alemanha quebrada financeiramente, e ele tinha prometido que a Alemanha ia voltar, né, ia ser o topo do mundo, ou seja, vamos dizer assim, uma espécie de nova terra, uma espécie de novo governo que depois iria tomar o mundo inteiro, partindo, logicamente, né, da Alemanha. Ele achava, na verdade, que qualquer raça que fosse inferior não merecia, não teria o direito à vida, não teria o direito a viver. Então, só os alemães, só a pura raça ariana, né, assim como ele mesmo falava nos seus discursos, é que teria, né, merecia o mundo, né? É, em alguns relatos, por exemplo, de que eles tentaram, né, expandir para o mundo todo. Tá com pouco tempo que eu vi uma reportagem que aqui no interior de Minas Gerais, uma foram fazer uma reforma num sítio, né, numa fazenda, e quando foram tirar alguns tijolos, né, foram quebrar uma parede, os tijolos tinham a suástica alemã. E quando foram pesquisar, porque aqueles tijolos com a suástica alemã estavam ali, né, tinham sido utilizados naquela construção, descobriram que aquela casa era uma espécie de escola, entre aspas, escola, para ensinar nazismo para as crianças que viviam na região ali. Então, o nazismo ele era ensinado na escola, na verdade. As crianças elas eram ensinadas desde cedo a reverenciar Hitler, né, o Führer, né, como eles falavam. E aí um senhor que tinha sido sobrevivente dessa época, né, que não é tão distante, isso aí aconteceu nos idos dos anos 40, então a pessoa hoje, se tiver vivo, está na faixa dos 80 anos, ele estava dizendo que tinha estudado lá na escola e que eles tinham que cumprimentar os outros, né, os professores, os diretores, as autoridades com a saudação nazista, né, estendendo o braço, tá entendendo? Só que aí, aqui no Brasil, eles não utilizavam o Heil Hitler, eles utilizavam o Anauê, era a palavra abrasileirada, na verdade, né? Eles utilizavam o Anauê para saudar, a saudação nazista aqui no Brasil era Anauê. Então, assim, ele disse que fazia, mas não sabia nem o que era. E hoje, ele disse que quem ensinou para ele o que ele estava fazendo, na verdade, era a neta. Diz que a neta dele chegou para ele e falou: olha, vovô, isso aqui. Aí explicou a história do nazismo para ele ali, tá certo? Mas ele se safou, vamos dizer assim, Luiz Felipe. Né? Ele criou, ele não foi muito assim, muito bestinha, não, né? Ele não ia criar um padrão que ele não se encaixasse. Quando todo mundo, né, chegasse, né, entendesse o nazismo, ei, camarada, tu não se enquadra, não, então tu tá fora. Né? O próprio líder já pensou. Mais alguma pergunta, gente? Para nós seguirmos? Ah, Guilherme tinha levantado a mão. Foi Eu Guilherme, tenho desculpa. uma. Sim, pode perguntar, Guilherme. É como o povo alemão
encarava o fato dele não ter nascido na Alemanha. Não aceitaram, até porque ele falava o que o povo queria. Entendeu? Vamos imaginar que é o seguinte. Vamos imaginar que hoje chegasse uma pessoa que não seja brasileiro. Nós temos um presidente no Brasil, nós temos um governo, né, um governo que foi eleito democraticamente aqui no Brasil. Mas chegasse um não brasileiro e dissesse assim: rapaz, vocês estão vendo que essa crise aí todinha, tem essa crise financeira, tem essa crise da pandemia. Hoje não sei se vocês viram, né? Recentemente o Brasil passou a ser o epicentro, né, do problema no mundo. Então nós somos o país, né, com mais casos agora. Mas de repente o camarada chega e diz: olha, vocês estão sofrendo isso aí à toa, então eu consigo resolver esse problema. Mas, não, rapaz, mas tu é argentino. Tá entendendo a rivalidade? Não tem essa rivalidade histórica, né? Brasil e Argentina? Não, rapaz, mas tu é argentino. Cara, se aí o camarada chegasse com a conversa dizendo que tem a solução para a pandemia, para coronavírus, para a economia brasileira chegar a um status, né, superior, seja lá o que fosse, a gente não ia nem querer saber se o cara fosse argentino, chinês, extraterrestre, Power Ranger, seja lá o que for, né? A gente iria aceitar na maior ali as ideias do camarada. Tudo depende, né? E aí eu me lembro do meu professor de História Contemporânea, quando eu questionei a ele como é que um povo tão inteligente quanto o povo alemão aceitou na maior o que Hitler pregava. E ele disse para mim o seguinte, ele disse: olha, o povo não fez uma análise do discurso dele. O povo se levou pela emoção. Embora seja um povo muito racional, o povo alemão, né, seja um povo tradicionalmente muito racional, se deixar levar pela emoção. E por mais racionais que nós sejamos, chegasse aqui uma pessoa hoje dizendo que tinha a cura do coronavírus, a gente deixava bastante a racionalidade de lado e ia pela emotividade, né? A gente ia deixar um pouquinho da razão e ia pela emoção. Se bem, né, que graças a Deus estamos muito perto de sair. Não sei se vocês estão acompanhando o noticiário. Eu busco mais as notícias boas, né? Então já tem 3 vacinas aí que os testes deram bastante certo com seres humanos e em breve, né, pelos próximos meses, talvez a gente já tenha aí notícias cada vez melhores. Mas por enquanto, vamos voltando aqui para a Alemanha nazista, né? Mais alguma pergunta, gente? Fora essa? Esclareci, Guilherme, para você? Ficou claro para você? Ficou. Ficou? Para você, Felipe, ficou claro também? Aham. Beleza. Ah, deixa eu ver se tem mais alguém aqui dando sinal. Não, né? Então vamos seguindo. Tem uma questãozinha aqui, pessoal. Vamos tentar responder essa questãozinha aí. Vê só, é bem rapidinho, só para a gente tentar mais ou menos dar uma resumida no que a gente aprendeu. Quanto às características gerais que identificam 2 dos regimes totalitários do período entre guerras, nomeadamente o fascismo e o nazismo, né? Então ele já nomeou aqui quais foram esses regimes totalitários. Lembrando, viu, gente, que não foram os únicos, mas foram os de maior impacto, o nazismo e o fascismo, tá certo? Mas existiu o franquismo, o salazarismo, o stalinismo também aí na União Soviética, tá certo? É correto afirmar que ambos, ou seja, nazismo e fascismo, apresentam, né, uma dessas características, exceto, só tem uma característica que esses regimes não apresentam. Qual seria a opinião de vocês? Hipertrofia do poder executivo, antissemitismo, nacionalismo, anticomunismo ou militarismo? Quem já quiser lançar aí a Letra A. letra A, Ah, Também pensei em letra A. também. letra A. Gente, antissemitismo, perseguição a judeus. Embora tenha sido uma característica mais forte no nazismo, não significa que ela não deixou acontecer também na Itália. Se bem que o número de judeus na Itália sempre foi muito pequeno. Nacionalismo é uma característica marcante de qualquer regime totalitário. Se fosse implantado hoje um regime totalitário aqui no Brasil, ele teria o nacionalismo como base. Anticomunismo nem se fala. Militarismo, a gente viu agora Mussolini e Hitler, cada um exibindo ali um look altamente militar. Quando a gente fala em hipertrofia do poder executivo, tem até uma explicação aqui embaixo, ó. O que chamam de hipertrofia do poder executivo não passa de uma ideia sobre a cooperação existente entre os poderes estatais. Ou seja, os poderes iriam estar cooperando entre si.
Vamos lembrar que regimes totalitários, o ditador ele centraliza em si tudo. Então ele não pede cooperação e nem aceita cooperação de ninguém. Então aqueles que disseram que era letra A, acertaram. Tá certo? Só para a gente quebrar aqui um pouquinho o gelo. E aí vem o roteiro do que a gente vai precisar fazer hoje. Tá certo? Então, vocês vão fazer a leitura da primeira parte do material, tá certo? Página 80 a 82. Não se preocupem assim em estar anotando tudo agora, porque eu vou jogar isso lá para o Classroom para vocês, tá bom? Da página 87, as questões 1, 2 e 3, vou pedir para que vocês façam o seguinte, aliás, para que vocês não façam, né? Não precisa mandar lá para o Classroom as respostas, não. Tá bom? Vou dar um trabalhinho a menos para vocês a partir dessa semana. Por quê? Porque como as nossas aulas passarão a ser todas ao vivo, então a gente vai corrigindo aqui na hora da aula mesmo. Então não vai ser necessário que vocês joguem lá para o Classroom não, as respostas, tá certo? Basta que vocês respondam no livro. Depois eu dou um jeito de... Eu posso pedir uma foto das respostas somente para eu comprovar que você realmente respondeu. Mas, essencialmente, não vai ser necessária que vocês mandem resposta lá para a gente, não. Tá certo? Vocês podem deixar respondendo no livro. Próxima sexta a gente vai corrigindo aqui no ao vivo e a cores mesmo, tá bom? Tem uma dica de filme para final de semana. A Queda, As Últimas Horas de Hitler. Um filme muito bem produzido, cara. Muito, muito bem produzido. Ele mostra as últimas 12 horas, né? Se eu não me engano, são as últimas 12 horas de Hitler antes, né? Só para abrir aqui um parênteses, Hitler ele comete suicídio quando a Alemanha entra em declínio na Segunda Guerra. Então, o que aconteceu antes disso? Não foi simplesmente ele acordou de manhã e disse, cara, a guerra vai acabar hoje, eu vou me matar, não. Existiu todo, né? Tem todo um contexto, vamos dizer assim, na verdade, para o que aconteceu. Algumas pessoas não gostam desse filme, eu vou explicar para vocês por quê. Porque dizem que Hitler ficou muito humano. Dizem, Hitler ficou muito humano nesse filme, cara. Então, realmente, cara, ele chega tratando as pessoas. Ele era educado, pô. Vocês têm que entender isso. Então, o pessoal às vezes, não, isso era um monstro que lá. Ele era um monstro, logicamente, cara. Os atos que Hitler cometeu, a gente não pode diminuir, não. Mas assim, o cara ele era altamente intelectualizado. Então ele não tratava todo mundo, ele não tratava um alemão da mesma forma que ele tratava um judeu, não. Eu ia até passar uma cinazinha do filme aqui para vocês, mas como vocês têm aqui o áudio não capta bem aí, então a gente não vai passar não. Mas vocês têm aí a dica, tem ele completo no YouTube. Qual é a dica? Compra umas 3 pipocas micro-ondas, vai lá na mãe de Camila, encomenda um bolo, um bocado de salgadinho, tá certo? Compra refrigerante, suco, um café, seja lá o que for, porque ele é longo. Mas ele não é aquele filme longo chato não, tá entendendo? Ele é aquele filme longo que você assiste e você fica preso ao filme porque você quer entender o que foi que aconteceu e tudo mais. Então, assim, é um filme muito bom, eu recomendo a vocês. Tá aí o link. Para ninguém dizer, não tive como assistir porque eu não sabia onde é que tinha. Tá aí o link. Chega aqui, dá um cliquezinho, já vai direto pro filme. E também eu deixei de brinde aqui para vocês. E aí eu quero que vocês baixem, que vocês façam uso, gente, por favor, tá certo? De uma apostila complementar. É um resumo, tá certo? Sobre os regimes totalitários focados no nazismo e no fascismo. É um resumo de um site chamado aulalivre.net, se eu não me engano. Eles têm material para né, todas as disciplinas. E se vocês quiserem algum material, eu dou o link eu tenho um Drive, né? Tem uma parte dele no meu Drive, lá no Google Drive. Vocês podem baixar o que vocês quiserem lá. Se vocês quiserem, depois eu compartilho para vocês. Mas assim, clicou também aqui. João Paulo, não encontrei não, a apostila que tu mandasse. Mentira, tá aqui. Você vai clicar no link que vai direto para ela. Tá certo? Não tem desculpa para não ter o material didático não, tá bom? Aí vejam só, gente. Em linhas gerais, essa foi, né, foi a nossa aula sobre nazismo. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa a questionar, acrescentar, retirar do que eu falei? Então, vê, quando for, creio que amanhã, certo? No máximo amanhã, eu estou mandando os vídeos para o YouTube, tá certo? Nosso canal já está bombando, né? Já temos 20 pessoas inscritas. Então o canal tá uma maravilha, tá de fazer inveja a qualquer youtuber, na verdade. Então a gente já tem 20 pessoas lá no canal. Se meus alunos me derem uma força, eu chego a 30. Tá certo? Eu chego a 30. Então daí até chegar a 1000 para eu poder fazer uma live no Já YouTube. ganha a placa, depois. Oi? Já ganha a placa. É verdade, né? Então assim,
Eu preciso de 1000 pessoas para fazer uma live, então ajuda aí, tá certo? Então, vê só. Mas vai estar lá, tá certo? Esses vídeos, inclusive as outras aulas de vocês estão todas lá. Então, quem quiser rever alguma das aulas, tudo mais, vai estar lá, tá certo? Mesmo tendo aula ao vivo, eu vou fazer questão de expor a aula para vocês. A menos que depois, né, tem alguma regra que não permita. Mas enquanto permitir, deixando as aulas lá, porque quem quiser reassistir, fica lá disponível para vocês. As 3 questões que eu passei para vocês hoje, deixa eu ir para elas, porque aí eu dou uma explicaçãozinha logo para vocês aqui. E aí fica tudo mais amarradinho, né? Na primeira, defina nazismo, né? Então vocês vão explicar em poucas palavras o que é nazismo. A segunda, tem uma citação, né? Todo o sistema de educação e de cultura deve visar a dar às crianças do nosso povo a convicção de que são absolutamente superiores aos outros povos. Isso foi uma frase dita por Hitler, inclusive, viu, gente? Hitler investiu na educação da juventude alemã para garantir a continuidade e massificação do nazismo a partir da supremacia racial. Cite e explique as principais bases nazistas que estimularam essas ideias. Então a gente estudou isso aí, cara, agora há pouco, né? O que da ideologia nazista, tudo mais, a base ideológica nazista. Só que aí ele pede as que estimulavam a ideia de supremacia racial. Não foram todas aquelas 5, não. Que estudou, não, tá certo? Somente as bases que estimulavam a ideia de uma supremacia racial. Vou dar uma dica para vocês aqui. Daquelas 5 foram 3 que estimulavam essa ideia. Então, descobre aí quais foram as 3. Comenta um pouquinho, não é preciso ninguém defender aí um doutorado com base em cada uma dessas ideias, não, tá certo? Faz somente um pouquinho aí. E aí tá pedindo para vocês, na terceira questão, comentarem o que é pan-germanismo e o que seria anticomunismo, tá certo? Então, é uma atividade bem simples aí, bem tranquila para vocês fazerem, tá bom? Como eu falei, não precisa, embora eu vá colocar essas atividades lá no Press1 para vocês. Não vou colocar nem no link de atividade, vou colocar no link de material, tá certo? Vou colocar a atividade, vou colocar os slides, vou colocar os links para os vídeos que eu sugeri para vocês. Não vou colocar o link da aula agora, né, dessa gravação, porque ela ainda vai ter que ir para o YouTube, vai demorar um pouquinho. Mas basta que vocês respondam no caderno. Depois eu vou ver uma forma de comprovar que vocês tenham respondido mesmo, tá certo? E daí, a partir daí, quando for próxima sexta, a gente corrige e dá continuidade ao assunto do nazismo, tá bom? Gente, alguma pergunta, alguma dúvida? Algum questionamento? Certeza? Pronto, então, a vocês aí um bom final de semana, tá certo? Sigam as orientações da nossa querida e amada OMS, tá bom? Tá mais perto do que longe das coisas acabarem, tá bom? Vamos pensar positivamente. E quando for próxima segunda, a gente tem aula de religião, já também ao vivo, tá certo? Nossa aula de religião, eu não lembro se a gente teve alguma de religião já ao vivo, não. Mas aí a gente vai ter segunda-feira, tá certo? Aula de religião ao vivo, tá bom? Então, até próxima segunda.